Olá, instrutor de Pilates! Esse é um programa que vai te ajudar a aliviar a dor na coluna do seu aluno em uma aula de Pilates. Eu sou Lilis Tafusa, fisioterapeuta e osteopata. E hoje nós vamos falar de dois princípios que você deve observar na sua aula de Pilates. Para quê? Para conseguir aliviar a dor do seu aluno. Então, assim, ó, se você aspira a aliviar a dor na coluna do seu aluno durante a sua aula de Pilates, você vai precisar ter um olhar direcionado para essa disfunção, essas duas que a gente vai falar aqui. Eu vou te ajudar, eu separei essas duas disfunções principais, tá bom? Essenciais para que você possa alcançar um nível de aula que vai favorecer ao alívio da dor do seu aluno. Primeiro, nós vamos falar de quem? Da disfunção de hipermobilidade. Uma zona que tem muito movimento na nossa coluna, naturalmente é uma zona onde a gente vai observar disfunções como artrose, como hérnias de disco, tá bem? Uma zona que tem muito movimento é onde também tem sofrimento durante o movimento, tá? E aí, quando a gente fala de hipermobilidade, que acontece? É o exagero da função de uma articulação para tentar suprir a falta de movimento que está acontecendo na articulação acima ou abaixo dela. E aqui a gente não vai falar das frouxidões ligamentares, por exemplo. Porque quando a gente tem uma frouxidão ligamentar, naturalmente a gente vai ter um excesso de movimento naquela articulação. Bem, a gente está falando de um ligamento que não está frouxo. A gente está falando de uma disfunção muitas vezes causada por essa outra que nós vamos falar logo após. Eu estou falando que ela faz um hipermovimento como forma de compensação. Porque quando eu preciso gerar uma ação, então, por exemplo, eu dou um exercício como o escorpião para o meu paciente. Como é esse daí? Dá uma olhada. Então, se eu dou exercício para ele sabe o objetivo que ele tem, que é de levar o pé na cabeça. Então, ele vai gerar essa ação, tudo bem? Se eu tenho ali, nesse corpo, articulações que não estão realizando bem o seu papel, independente da causa, tá? Independente se for por uma causa muscular, né, de falta de movimento, ela está gerando uma falta de movimento articular, bem? Independente da causa, eu estou tendo uma falta de movimento articular em alguma região que vai me gerar um excesso, um hipermovimento, uma zona de hipermobilidade. A gente não enxerga a restrição, a gente não enxerga a barreira durante a execução daquele movimento. É importante a gente entender que para a gente definir uma hipermobilidade, a gente precisa entender qual que é o movimento que a gente está pedindo para executar. Por exemplo, se eu estou pedindo no escorpião uma extensão e ali eu tenho uma zona de hipermobilidade na região lombar, eu tenho uma disfunção em extensão da minha lombar. Então, eu tenho essa lombar fazendo muito movimento de extensão. Ela faz pouca flexão. Tudo bem?
Segunda disfunção que a gente precisa entender é a hipomobilidade. A hipomobilidade é uma zona que ela pode ou não ter dor. Ela pode ter dor ali perto, porque é uma articulação que faz pouco movimento. Porém, muitas vezes essa articulação, esses tecidos em volta dessa articulação muscular, neural, eles estão em sofrimento, gerando uma falta de movimento nessa articulação. Quando eu gero uma falta de movimento, eu também preciso pensar em qual movimento, tá? Por exemplo, vamos usar de novo o escorpião. Eu tinha um excesso de movimento na região lombar e eu tinha uma falta de movimento de extensão na região torácica. Então, a gente está falando de quando a gente pede um movimento de extensão, a gente tem uma hipomobilidade torácica e uma hipermobilidade de lombar. E quando a gente for pensar aonde que a gente vai precisar dar exercícios para melhorar essa mobilidade, vai ser para a gente melhorar esse movimento que acontece nessa região hipomóvel. Essa região hipomóvel, como eu disse, que tem tecidos em volta dessa articulação, todos em sofrimento. E a gente vai favorecer que chegue maior quantidade de sangue para cá e para cá também. Porque quando a gente faz isso, quando a gente trabalha esses tecidos, quando a gente ganha movimento nessa região que está hipomóvel, a gente vai deixar esse movimento mais harmônico. E quando eu tenho uma harmonia melhor desse movimento, eu tenho um paciente que tem menos dor. Um paciente que tem menos dor na coluna. Então, se eu aspiro a aliviar a dor na coluna do meu paciente, esses dois princípios, essas duas disfunções, elas têm que estar bem claras na minha cabeça. Eu tenho que entender, quando eu olho uma coluna que faz uma quebra de curva, eu tenho uma zona de hipermobilidade. Quando eu tenho uma zona plana na minha coluna, eu tenho uma zona de hipomobilidade. E a gente vai trabalhar as hipomobilidades pensando na harmonia desse movimento para reduzir essa dor, tá? Então, você vai falar assim, Lili, vamos pensar aqui. Se você quer ser um profissional diferenciado, não adianta você passar apenas os exercícios. Você tem que passar os exercícios com o intuito de avaliar o movimento. Avaliar no sentido de olhar qual é o movimento, qual é o segmento dessa coluna que está fazendo o movimento de mais e qual é o que está fazendo o movimento de menos. E uma vez avaliado, quando eu passei o exercício, eu vou traçar plano para evoluir essa harmonia, porque assim a longo prazo eu vou ter um paciente que tem menos dor ao executar os movimentos do dia a dia dele. Tá bem? Então eu não vou passar o exercício e vou virar as costas para o meu paciente, falar, paciente, ó, faz esse exercício, você já está acostumado mesmo, faz esse exercício que eu vou olhar fulano. O exercício, ele tem que ter esse intuito de avaliar. Lili, mas ele é meu paciente já faz muito tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, ou reavaliar. Então, se eu já sei que meu paciente já tem essa facilidade de fazer um movimento nessa região, para eu executar aquele movimento, o que eu tenho que fazer antes para evoluir, para dar harmonia e para que ele possa executar esse movimento da melhor forma, da forma mais harmônica
e que vai causar menos sofrimento articular, menos dor, menos disfunções no dia a dia desse meu paciente. O que eu preciso traçar para já começar aqui e fazer uma reavaliação? Então, se eu já tenho algo do meu paciente pré-estabelecido na minha cabeça, eu vou já ter um plano de ação para evoluir e cada vez ir melhorando a harmonia desse movimento. Para quê? Para prevenir que esse paciente venha sentir dor. E aí você pode me perguntar, Lili, mas o meu aluno não tem dor. Por que eu tenho que pensar desse jeito que você está falando? Se o aluno que chega até mim é um aluno que não tem dor, a gente está falando de dor, mas a gente está falando também de função. A gente está falando de dor, mas a gente está falando de prevenção de disfunção. Então, se eu vejo uma zona que faz muito movimento e eu sei que se ela está livre naquele sentido, eu posso progredir para uma artrose, eu vou buscar uma harmonia e um equilíbrio para prevenir isso. Então, se o meu paciente não tem dor, eu vou usar o princípio da hiper e hipomobilidade para evoluir a harmonia e diminuir as disfunções que esse paciente tem, que esse aluno tem. Bem? Lili, meu aluno já faz tudo. Meu aluno já faz tudo. Então, tudo que eu peço para ele, ele já faz. Então, a gente vai brincar. Nesse caso aqui, a gente vai brincar de jogo. Vai, dos 3 erros. O que é isso, Lili? Meu paciente já faz tudo. Pede para ele executar, passa um exercício para ele, pede para ele executar e busca 3 erros. Ou seja, procura 3 zonas de hipomobilidades. Ou 2 zonas de hipo e uma de hiper. Na execução, Lili, mas eu não consigo enxergar. Tira uma foto da postura dele e depois você analisa com calma. Começa a tentar enxergar onde que está fazendo o movimento demais e onde não está fazendo. Lili, mas está tudo perfeito, então só mantenha, porque esse aluno é ouro. Vai ser difícil. Agora, meu aluno, ele faz tudo, mas ele faz tudo harmônico? Ou eu consigo achar zonas de hipo e hipermovimento? Se eu consigo, eu tenho como trabalhar a base para conseguir construir uma harmonia melhor desse movimento, dar mais função para essa região que eu estou trabalhando. Bem? Lili, meu aluno não quer fazer mobilização, ele quer só ficar fazendo as posturas. Então, eu preciso explicar para o meu paciente a importância de mobilizar. Ele não está entendendo qual que é a importância de trazer movimento para aquela região. Eu trago força para esse paciente, eu trago consciência do movimento, mas eu preciso muitas vezes mobilizar o segmento que não está fazendo a função que deveria fazer. E isso daqui vai trazer uma melhor qualidade do movimento dele. Uma vez que você entende a importância de mobilizar, você consegue passar para o seu aluno a importância de fazer exercícios para tal. Porque qual que é o seu objetivo em mobilizar? O meu objetivo é melhorar a extensão da torácica. Então, paciente, eu quero trabalhar a sua extensão do tórax, porque na hora que a gente fizer aquela postura, tá vendo que aqui não... Tira uma foto, mostra. Tá vendo que aqui não faz movimento? O intuito desse é a gente ganhar o movimento aqui para esse movimento ficar mais bonito, mais harmônico. E essa lombar parar de sofrer. Mas ele não sente dor, não tem problema.
Independente dele sentir dor ou não, eu estou enxergando se tem uma harmonia ou não, eu estou prevenindo futuras alterações. Eu estou equilibrando esse corpo, eu estou gerando equilíbrio nesse corpo. Eu estou favorecendo os processos, a homeostase que existe nesse corpo. Esse corpo busca o equilíbrio o tempo inteiro. E eu estou favorecendo isso. Favorecendo que ele ache o equilíbrio. Então, prove para o seu aluno que é importante ele mobilizar. Gente, a gente agora entra nessa época do final do ano e é importantíssimo a gente começar a conscientizar esses nossos alunos desde já. Falar, não adianta chegar em janeiro, você querer começar janeiro fazendo invertida, porque como começa janeiro, todo mundo começa com plano de ação, não é? Então já começa agora a conscientizar os seus alunos de que é importante eu manter uma atividade física, eu manter o meu corpo em movimento, eu ter a consciência do movimento. E por que Pilates? Porque Pilates me traz consciência de movimento, Pilates me traz força, Pilates previne dores futuras, Pilates trata dores. Por isso, você tem algum desses objetivos? Então vem fazer Pilates. Eu preciso começar a colocar na mente do meu aluno que ele não precisa vir fazer Pilates porque o médico pediu ou porque o vizinho faz. É porque o meu objetivo está alinhado ao objetivo dele. A gente quer dar consciência para esse movimento. Eu quero que você faça uma caminhada mais saudável. Eu quero que na hora que você vai fazer a faxina da sua casa, paciente, você não sinta dor. E para isso você tem que mobilizar. Para isso, você tem que ter a harmonia do seu movimento. E para isso, eu preciso ter um olhar diferenciado e elevar o nível da minha aula, entendendo aonde eu preciso trabalhar. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua. Seja frequente, seja persistente. Trabalhe o seu corpo, movimente-se. Então, comecem já publicando nas redes sociais de vocês hoje. Não vai esperar janeiro. Comece hoje a já colocar na cabeça do seu paciente a importância de trabalhar o movimento do corpo dele, tá? Perfeito. Vamos para o próximo item. Essa vai ser uma dica que vai ficar para o final. Certo e errado de como executar uma aula de Pilates em relação. Certo e errado em relação ao seu objetivo quando você passa um exercício na aula de Pilates. Então, quando você passa um exercício, é errado você só pensar no seu aluno executar. Então, eu vou lá, eu busco uma postura, ou o aluno mesmo manda, porque normalmente a gente tem os alunos que gostam de uma postura diferente. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é só passar esse exercício para ele na aula. Então, nossa, o paciente fez, tá ótimo. Como assim? Tá errado a gente pensar em só executar. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o objetivo de, além dele executar, garantir uma boa execução. Então, paciente, para essa postura que você quer fazer, para o escorpião, por exemplo, eu preciso primeiro, nós vamos trabalhar uma extensão torácica, nós vamos trabalhar pessoas, ganhar um pouquinho de mobilidade desse quadril, nós vamos ganhar um pouquinho de alongamento desse quadríceps, nós vamos trabalhar a mobilidade tibio-társica, a gente vai trabalhar toda a harmonia desse movimento primeiro, segmentado, e depois a gente vai trabalhar força de estabilização de escápula. A gente vai trabalhar muita coisa antes da gente chegar.
Então, a gente vai garantir uma boa execução. E aí sim, depois que ele entendeu, trouxe consciência para esse movimento, eu estou garantindo que ele vai ter uma boa execução. Então, o objetivo não é a gente passar exercício, o objetivo é garantir que esse meu aluno, que esse meu paciente vai fazer uma boa execução. E se ele não fizer ali uma boa execução, daqui eu vou tirar erros e acertos e vou trabalhar em cima dos erros. E vou dar parabéns pelos acertos. Porque eu também preciso incentivar esse aluno a querer fazer esse movimento sempre. Então, ó, você acertou nisso e nisso, nisso. Beleza, tá ótimo. Mas a gente ainda tem que trabalhar isso e isso. Ninguém sobrevive a só críticas, né? Então não adianta também eu ficar só criticando o movimento do meu paciente. Não. Você acertou nisso, nisso, nisso. Isso aqui já tá belezinha, já tá construído, a gente vai manter. Vai deixar de trabalhar? Não, a gente vai manter esse trabalho. Então, vamos supor que ele já está com uma boa estabilidade aí de escápula. Você está trabalhando legal, paciente, essa estabilização de escápula. Já trabalhei lá no Reformer, já trabalhei a base desse movimento. Agora, paciente, eu vou garantir que você faça uma boa execução, por exemplo, de extensão torácica. Na hora que você vai fazer o movimento, eu quero que ela chegue no finalzinho aí dessa torácica, no começo dessa lombar, não só no final da lombar. Bem, então eu vou garantir uma boa execução do movimento. Essa é a nossa finalidade na nossa aula de Pilates. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma dica bastante importante para vocês. Um exercício, ele deve ser a chave para o seu tratamento durante a aula de Pilates. Só para a gente concluir tudo o que a gente falou aqui. Então, eu passo um exercício, ele vai servir para avaliar, reavaliar e para a gente conseguir planejar um tratamento, planejar uma ação em relação àquele movimento para que eu possa garantir uma boa execução. Então, o exercício que você vai passar, aquele exercício que você escolheu passar para aquele paciente, ele tem que ser a chave para o seu tratamento. Então, ele vai ser a sua chave para olhar qual é o erro, qual é a evolução, o que melhorou, ele é a chave para o seu tratamento, para que você possa evoluir durante a sua aula de Pilates, para você elevar o nível da sua aula e garantir que o seu paciente vai sair da sua aula mais aliviado de dor, ou então que ele vai sair da sua aula com um movimento mais harmônico. Bem, espero ter contribuído com vocês com esse tema que é valiosíssimo para a gente introduzir na nossa aula de Pilates. Beijo, até a próxima.